Fala pessoal, hoje eu vou falar dos 5 perfumes de nicho que eu mais usei em 2025. O mais recente deles foi lançado em 2024, enquanto o mais antigo foi lançado em 2010. E ao contrário dos perfumes designer que eu falei aqui no meu último vídeo, aqui no canal, esses perfumes de nicho, a maioria deles eu comecei já com frasco de 100 ml, não comecei com decantes. Então bora lá começar com o quinto perfume de nicho que eu mais usei em 2025. Em quinto lugar, com 8 usos em 2025, o único perfume que eu tenho na coleção dessa marca francesa chamada Fragrance du Bois. Tô falando desse perfume aqui. New York Intense. Esse frasco aqui eu comprei no começo de 2025, depois de ver algumas avaliações online no YouTube e no Fragrantica também. Eu acabei achando esse frasco aqui com 40% de desconto, mais ou menos. Então eu acabei comprando nas escuras mesmo. Os frascos dessa marca são muito bem feitos. Você vê aqui o detalhe aqui do rótulo, né, que é uma placa. A tampa também tem essas pedras pretas aqui, e a tampa ela é bem pesada mesmo. E esse frasco aqui, ele lembra bastante os frascos de uma outra marca que eu gosto muito na coleção, e que vai aparecer daqui a pouco aqui nesse vídeo. Bom, beleza, o frasco é bonito e tudo mais, mas o que importa mesmo, o perfume está aqui dentro. Então vou borrifar ele na fita aqui agora. Cara, esse perfume é muito bom. Bom, na saída aqui, né, nos primeiros minutos, a nota mais clara é a nota de amora. Tem um pouquinho aqui do wood também, mas não é um wood animálico, não é um wood fecal, não é difícil. Pelo contrário, esse perfume aqui é muito fácil de usar. E as 8 vezes que eu usei esse perfume aqui em 2025, na verdade, todas elas foram no escritório. Então é um perfume que é super tranquilo, não acho também que ninguém vai reclamar, só que ao mesmo tempo é um perfume elegante. Então eu acho que dá tranquilamente pra você sair com esse perfume aqui. Na verdade, eu acho que ele seria mais para sair do que para ir pro escritório. A longevidade desse perfume comigo ela é muito boa, mesmo porque se não fosse, eu não usaria esse perfume para ir para o escritório, ficar o dia inteiro fora de casa. Só que um detalhe é que esse perfume aqui, por conta da cor dele, porque ele não é um perfume escuro, eu borrifo esse perfume também na roupa. Principalmente se eu estiver usando uma roupa escura, igual essa aqui. Se for um perfume escuro, né, como vários que eu tenho aqui na coleção, eu não recomendo borrifar em roupa clara ou roupa branca. Quando você borrifa o perfume na roupa, você ajuda a aumentar um pouco a longevidade do perfume. Ele dura um pouco mais na roupa do que na pele. Bom, e se você tiver um perfume na sua coleção que você acha que não dura muito, e o perfume ele tiver uma cor clara, tipo esse aqui, ó, um amarelo claro, ou às vezes o perfume é transparente, uma dica que eu posso dar é tenta borrifar o perfume na roupa também, além de borrifar na pele. Obviamente, né, se você se sentir à vontade de borrifar na roupa, achar que o perfume não vai estragar, eu acho que isso pode ajudar a aumentar um pouco a longevidade do perfume. Então, o quinto perfume de nicho que eu mais usei em 2025, Fragrance du Bois New York Intense. Em quarto lugar, com 10 usos em 2025, o perfume da linha mais barata, na verdade menos cara, da marca que eu mais usei em 2025. Eu tô falando desse perfume aqui. É o Danger Pour On Parfum Cologne, da marca Roja. O Danger foi a porta de entrada para mim, para a marca Roja, e depois de alguns poucos usos, eu vi que eu gostei bastante do perfume, comecei a pesquisar um pouco mais sobre os outros perfumes da marca, né, de outras coleções. Então depois de uns 2 anos e meio, eu já estava com 9 perfumes dessa marca, sendo 5 frascos e 4 decantes. É uma das marcas que eu mais tenho perfume aqui na coleção. Esse perfume aqui é um Fougère, ou seja, ele com certeza vai ter aqui a nota de lavanda e musgo de carvalho, entre várias outras. Na verdade, a Roja é uma marca famosa por divulgar dezenas de notas para cada perfume deles. Se for no Fragrante, que você vai ver qualquer perfume que você pesquisar, vai ter 20, 30 notas divulgadas. Obviamente, a maioria delas são notas de base e a gente, obviamente, não consegue identificar todas elas. Mas tá lá. E por ser um Fougère, o público-alvo desse perfume aqui é o público masculino. Mas nada impede, se você for mulher, se você gostar desse tipo de perfume, nada impede que você use também. Cada um usa o perfume que quiser, o perfume que gostar. Chegou a hora de borrifar ele aqui na fita. A tampa dele também é bem pesada, mas ela não é tão detalhada como as outras tampas da marca, da Roja. A assinatura dele aqui, ó. Eu acho esse frasco meio desajeitado de segurar. O tamanho dele aqui. Não são todos os frascos da Roja que tem esse formato, não. Tem alguns que são cúbicos.
vou borrifar, tá bom. O perfume tá no ar já, é muito bom. É um perfume bem clássico, limpo, assabonetado, perfume bem fácil de usar. Eu diria que é um perfume mais masculino mesmo. E eu lembro que todas as vezes que eu usei esse perfume, as 10 vezes que eu usei esse perfume em 2025, todas elas foram para ir para o trabalho. É um perfume que foi muito elogiado no trabalho, inclusive. Perfume muito fácil. Eu acho que esse aqui é mais um aqui da coleção que eu acho que é muito fácil de usar ele para qualquer situação, na verdade. Para o trabalho, né, o escritório é um lugar que geralmente a gente não quer ofender ninguém, não quer um perfume muito doce, um perfume muito chamativo. Você não quer usar um perfume animálico também. Então, essa aqui é a escolha certa. Muito fácil de usar. Bom, e uma curiosidade da Roger, que muitos perfumes da marca eles lembram clássicos da Guerlain. Para quem não sabe, o Roger Dove, que é o criador e o perfumista, né, dessa marca, ele começou a carreira dele na Guerlain, então vários perfumes que ele criou são inspirações de perfumes famosos da Guerlain. E esse perfume aqui, Danger Pour On, ele lembra bastante o Heritage Eau de Toilette, que por sinal, eu tenho um decante dele aqui. E eu obviamente vou borrifar ele na fita para comparar. Decante de 5 ml, bastante ainda. Vou rever mais no dedo que na fita, mas tá bom. Acho que o Guerlain é mais forte. Bom, muita gente que tem canal gringo de perfumaria, o pessoal brinca que o Roger, o que ele faz é o seguinte. Ele pega os clássicos da Guerlain, ele usa ingredientes mais caros, mais sofisticados, e cobra 10 vezes mais caro pelo perfume. Então a gente vê o Heritage aqui, ele lembra sim, mas ele é muito mais forte na saída. Então, assim, eu acho que o Danger ele é mais fácil de usar do que a Heritage. Mas dá pra usar os dois no escritório, tranquilo. Pior que lembra muito, cara. E a vantagem do Guerlain também é que eu acho que ele é mais fácil de encontrar, né? Não só aí no Brasil, como aqui no Canadá também. Se o Roger tá difícil de achar, ou você acha que ele tá muito caro, pode ir no Guerlain tranquilo. Heritage ou de Toilette. Então, em quarto lugar, dos perfumes de nicho que eu mais usei em 2025, Danger Pour On Parfum Cologne. Detalhe que esse aqui, essa concentração ele chama de Parfum Cologne, ele fala que é mais ou menos um Eau de Parfum. E existe uma versão que é extrato de perfume, que é mais caro do que esse aqui, e vem só 50 ml. Esse frasco aqui é de 100 ml. Então existe a linha mais em conta, que é essa aqui, e existe a linha extrato de perfume também, que é mais cara e vem menos. Em terceiro lugar, empatado com 10 usos em 2025, o perfume mais caro que eu tenho aqui na minha coleção. Estou falando desse perfume aqui. É o Roger Diaghilev. Ele faz parte da coleção Imperial Scents da Roger. Bom, mas como assim? Um perfume que eu usei 10 vezes e ele tá aqui lacrado. Na verdade, eu conheci esse perfume por forma de decante, muito por conta do preço e disponibilidade também, com desconto. Então eu peguei esse decante de 5 ml e ele tá aqui nas últimas. Deve ter aqui meio ml no máximo. Na verdade, existem vários motivos que fez eu começar esse perfume aqui por um decante, ao invés de comprar o frasco de cara. Primeiro que eu já falei é o preço, é um perfume que não é barato, preço cheio cobrado por ele, mas eu acabei esperando, né, aparecer em site de desconto. Comprei esse perfume aqui com uns 50, 60% de desconto, quase 60%. Então foi um preço muito bom. O outro motivo é que esse perfume, o Roger Diaghilev, ele é um chipre frutado, ou seja, é um estilo de perfume que é mais difícil de usar do que o Fougère, por exemplo. Então esse perfume é mais difícil de usar do que o Danger, que eu acabei de falar aqui no vídeo. Então esse perfume aqui eu acabo usando ele mais para sair. Eu não me sinto confortável, por exemplo, usando esse perfume, estilo desse perfume aqui, para ir para o escritório, por exemplo. Apesar desse perfume aqui ter sido lançado em 2010, é o perfume mais famoso da Roger hoje. O perfume que a gente acha mais vídeo, por exemplo, no YouTube gringo. O pessoal geralmente tem opiniões muito positivas sobre o Diaghilev. E esse perfume aqui é só mais um perfume da Roger que lembra um perfume da Guerlain. No caso, um perfume da Guerlain que foi lançado em 1919, que é esse aqui, o Mitsuko. Obviamente, essa versão aqui é a Eau de Parfum, essa aqui não é a versão que foi lançada há mais de 100 anos, mas esse perfume aqui é um dos mais famosos também da Guerlain, e ele vem nesse frasco icônico aqui da tampa do coração invertido.
Então é só mais uma coincidência, né? O Diaghilev foi lançado em 2010 e esse perfume aqui em 1919. Inclusive, o Roger comenta no livro que ele escreveu que ele usou o Mitsuko durante uma boa parte da vida dele. É um perfume que ele gostava demais, que é esse livro aqui. Tô lendo ele aqui ainda, tô no meio do caminho. E ele tem uma página aqui, ó, só dedicada ao Mitsuko. E ele fala aqui embaixo que ele usou o Mitsuko por 30 anos, mas com o passar do tempo, né, o perfume vai sendo reformulado por conta de IFRA e outros motivos também. Então, depois de muito tempo usando esse perfume, ele parou de identificar aquele perfume como o original, né, que ele começou usando, e ele parou de usar o perfume por conta disso. Ele sentiu a inspiração no Mitsuko para criar esse perfume aqui. Inclusive, esse livro aqui eu recomendo, é muito legal. A qualidade do livro é muito boa. A qualidade das fotos aqui, do material. Ele fala das notas, fala da história da perfumaria. Vou colocar um índice na tela. Senso de cheiro, métodos de extração de perfume, as empresas que fazem os frascos de perfume. Tá aí, ó. Esse é o conteúdo do livro. Então, se tiver a oportunidade de comprar esse livro ou ver esse livro, dar uma folheada, recomendo bastante, para aprender um pouquinho mais sobre perfumaria. Só é um pouco difícil de achar, inclusive eu acho que esse livro aqui ele parou de ser fabricado. Bom, chegou a hora de borrifar o perfume aqui então. Como o perfume está acabando, eu não vou borrifar ele no papel. Vou borrifar ele na minha mão, que aí quando eu estiver editando o vídeo aqui depois de gravar, pelo menos, vou sentindo o cheiro ali de tempo em tempo. Só o cheiro daqui do borrifador. Às vezes eu faço isso, tô com a coleção aqui, eu abro a porta ali, pego o decante, não preciso nem borrifar. Muito bom. Muita gente acha que é perfume de velho, perfume de antigamente, mas não me importa. Borrifar na mão então. Tem mais um bocado ainda. Cara, isso é muito bom. Oh, é muito bom. Já falei algumas vezes aqui no meu canal dos meus perfumes favoritos na coleção. Tem o The Moon, da Frederic Malle. Tem o Tobacco Oud, da Tom Ford. Esse aqui, eu acho que ele tá no top 3 também. Não conseguiria falar qual que é o meu favorito desses três, mas esse tá no meu top 3. Eu só não usei ele mais em 2025 porque, de novo, é um perfume que eu não sinto confortável indo pro trabalho com ele. Por conta do pessoal que trabalha comigo. O pessoal não é muito fã de perfume assim mais forte. Bom, se você for no site do Fragrantica para ler as avaliações das pessoas que têm esse perfume ou que experimentaram esse perfume, é bem misturado assim. Tem gente que fala que o perfume é datado, perfume de velho, que o perfume não tem uso para hoje em dia, mas no geral, mesmo as pessoas assim, algumas que não gostam muito desse perfume, elas percebem a qualidade aqui dessa criação. Um perfume que é indiscutível, a qualidade do material, como que ele montou, como que ele combinou essas notas e ingredientes para fazer esse perfume, é muito surreal. E muita gente fala que esse perfume aqui dura 24 horas na pele deles. Como eu estou usando o decante, não sai tanto perfume, né, quando eu borrifo isso aqui. Então quando eu abrir esse frasco, eu acho que eu vou conseguir usar um pouco mais, vou poder falar se ele realmente dura tanto tempo assim na minha pele. Cara, é viciante. Antes de ir para o segundo lugar dessa lista, quero borrifar o Mitsuko na mão também, que estava esquecendo. Caraca. Metade do perfume foi no relógio. Tudo bem. Limpar o relógio, né? Voltando. Bom, até meio injusto de comparar os dois aqui, na verdade, na mão. Porque uma borrifada aqui sai muito menos perfume do que do frasco. Cara, é muito bom. Então, se quiser experimentar esse perfume, mas não acha decante, uma dica que eu posso dar é tenta experimentar esse aqui. Se você gostar do estilo dele, ou você vai aqui no Guerlain, ou tenta arrumar com um importador ou alguém que está indo para o exterior, comprar esse perfume aqui. Mas tem que gostar do estilo, tem que gostar de Chipre. É um estilo que muita gente acha datado, então mais difícil de agradar. Então, um último comentário sobre a Roja, antes de ir para o segundo lugar da lista, que até o começo de 2025, o próprio Roja Dove era o criador de todos os perfumes e ele assinava todos os perfumes, né? Assinava a criação dos perfumes. Só que eles estão com uma estratégia aí, eu acho que para a empresa durar, né, o resto da vida aí, inclusive quando ele morrer, né, durar além da vida dele. Não sei se ele parou de fazer todos os perfumes para a marca, mas eles contrataram um perfumista novo, é o Antoine Coton, ou algo do tipo.
E ele já criou, acho que 2 ou 3 perfumes para a marca. O primeiro foi esse Apex, que eu vou colocar aqui na tela. Então, meu terceiro perfume de nicho mais usado em 2025. Roja Diaghilev. Nossa. Em segundo lugar, com 11 usos em 2025, ou seja, um a mais que o terceiro e quarto lugar dessa lista. É um perfume que eu não tenho frasco ainda, só tenho decantes, mas eu tenho um total de quase 10 ml em decantes, então não vejo sentido em comprar um frasco por agora. É um perfume que minha esposa também gosta bastante, na verdade ela gosta mais do que eu desse perfume, e ela acabou comprando um frasco de 50 ml e eu vou usar esse frasco aqui no vídeo, mas não é meu frasco. Estou falando desse perfume aqui. É o Frederic Malle Acne Studios. Isso aqui é uma colaboração dessa empresa de roupa sueca, Acne Studios, com a Frederic Malle. A Frederic Malle é uma das marcas de nicho favoritas na minha coleção, junto com a Amouage. Se você olhar a primeira prateleira ali em cima, todos aqueles perfumes com a tampa preta, eles são da Frederic Malle. Então é uma marca que eu gosto bastante, tenho praticamente metade dos perfumes que eles já lançaram, ali naquela prateleira. Só que esse ano agora de 2025, essa marca acabou ficando um pouco de lado. Algumas curiosidades sobre a Frederic Malle, que eu acho legal compartilhar, é que o Frederic Malle, que é o criador da marca, o antigo dono, né, da marca, ele contratava os perfumistas e dava carta branca para esse pessoal para eles criarem os perfumes, sem restrição financeira, então assim, acesso a ingredientes de altíssima qualidade, para eles poderem usar as quantidades que eles quisessem também, então eles tinham muita liberdade para criar os perfumes. Resultado disso é que a maioria dos perfumes que eles criaram são muito bons, assim. São pouquíssimos que eu testei, né, até hoje, que eu não gostei. Uma outra coisa legal da marca também é a moral que eles dão para os perfumistas. Por exemplo, todos os perfumistas têm um nome no frasco. Por exemplo, esse aqui é o Julian Rasquinet, é o Frederic Malle The Moon, que é um dos favoritos aqui da minha coleção. E eles colocam na caixa também. Geralmente as empresas, né, elas escondem quem que é o perfumista. A Tom Ford, por exemplo, agora que ela está divulgando o nome de alguns, mas aparentemente eles seguram por alguns meses depois do lançamento. Eles não divulgam o nome, mais pra frente ali o pessoal fica sabendo e coloca lá no Fragrantica. Inclusive, um dos últimos perfumes que eles lançaram, eles falaram rapidamente quem que era o perfumista, né, que é um cara super famoso, Dominique Ropion. Então, rapidinho ali, eles lançaram o perfume e já falaram, ó, Dominique Ropion que fez esse aqui. E uma outra coisa legal também é que o Frederic Malle, ele só contratava o perfumista foda. Tá, Dominique Ropion, Pierre Bourdon, Maurice Roussel, Jean-Claude Helena, que era da Hermès por vários anos. Então, assim, é só perfumista bom de serviço para assinar os perfumes da marca. Uma outra marca que eu lembrei que agora que faz isso, de colocar o nome do perfumista no frasco e na caixa do perfume, é a italiana Maschi Milano. Vou colocar uma foto aqui do lado de uma foto que eu achei na internet. Bom, vou falar aqui agora do Acne Studios, né? Tem esse nome aqui, Acne, tipo um nome meio... Que diabos Acne? Mas como eu já disse, é o nome da marca de roupa sueca. Essa aqui é uma colaboração das várias que a Frederic Malle já fez. Essa é a mais recente, é a única que está à venda ainda com essa marca aqui, Acne Studios. E esse perfume aqui ele foi criado pela Suzy Lehalle. Vou colocar a foto dela aqui do lado. Ela é uma perfumista que está bem alta, fazendo perfumes para várias marcas de nicho, designer. Um perfume que eu tenho na coleção aqui que ela que criou foi esse aqui. O Boss Bottle Elixir. Ela criou vários perfumes para Hugo Boss, na verdade. Chegou a hora então de borrifar esse perfume na fita, né? Mas como eu já disse, esse frasco aqui é da minha esposa. Como ela assiste meus vídeos, eu não vou ser doido de borrifar do frasco. Eu tenho, como eu já disse, decantes. Esse aqui, por exemplo, é um decante de 1.2 ml da marca. 1.2 ml. Você podia fazer 2 ml, né? Igual quase todas as empresas fazem. Um outro decante que eu tenho, esse que eu ganhei também com compra, esse que eu também ganhei. Esse decante aqui é mais generoso. Decante de 3 ml e meio. Vou rifar o decantezinho na fita aqui então. Cara, tem 1 ml aqui dentro e eu borrifei completamente fora da fita. Então pegou um pouco na fita. Foi um jato gigante fora da fita. Pô. Não dá pra sentir o cheiro aqui. Vou borrifar de novo não. A minha opinião sobre o Acne Studios é a mesma da maioria do pessoal no Fragrantica. Cheiro de roupa limpa. A principal nota aí da pirâmide são os aldeídos, né? Então essa nota é bem característica disso, é um cheiro
limpo, sabonetado. Tem gente que fala cheiro de amaciante de roupa ou sabão de lavar roupa. Então imagina aí, você botou aquela roupa fedida sua na máquina, botou lá para lavar, você botou um amaciante lá, acabou de bater a roupa, você tirou da máquina, estendeu, você sentiu o cheiro da roupa. Cheiro de limpeza. Ou seja, é mais um perfume aqui que é praticamente impossível de você usar no escritório, por exemplo, e alguém reclamar. Tem que ser muito pela saco para reclamar desse perfume aqui. Qualquer coisa também, se alguém reclamar com você, se você estiver usando esse perfume, você fala, não, é minha roupa, é amaciante da roupa. Realmente é cheiro de amaciante de roupa, então, muito bom. É muito bom, mas assim, o preço cheio desse perfume aqui não justifica de jeito nenhum. Não tem material caro, não tem muita coisa para fazer esse perfume ser tão caro assim. Mas esse perfume aqui, como eu disse, eu encontrei ele no site de perfumes com desconto, aqui no Canadá. Ele estava, acho que com 40, 45% de desconto. Isso um ano depois de lançar. Aí nesse preço não tinha como deixar passar. Eu comentei que a minha esposa gosta desse perfume mais do que eu ainda. Olha o estrago que ela já fez aqui. Isso porque ela tem coleção de perfumes também. Ela usa outros perfumes além desse. Então, esse é um que ela gosta bastante. Se eu borrifasse isso aqui na fita, tá ferrado. Bom, como é um perfume bem leve, né, como eu disse, meio sabonetado, eu acho que esse é um perfume mais assim pro verão, pro tempo quente, para usar durante o dia. Não acho que é um perfume, por exemplo, para sair à noite. Para sair à noite, eu já iria com esse outro perfume aqui, da Suzy LaHalle, o Boss Bottle Elixir. Ou então, um outro perfume que eu tenho aqui também, The Moon, perfume mais forte assim, né, para sair. Como eu disse aqui no começo, eu tenho muito decante aqui ainda, tenho quase 10 ml do Acne Studios em decantes. Então, para mim, com a coleção aqui, não faz muito sentido comprar um frasco agora. A não ser que um frasco desse aqui apareça com desconto muito absurdo, desconto ainda melhor do que quando ela comprou esse perfume aqui. Ou então, às vezes, daqui a uns meses, ela cansa do perfume, ela pode deixar o perfume comigo também. Eu abro um espacinho ali em cima. Vamos ver como que fica. 10 seconds later. Coube. Então, o segundo perfume de nicho que eu mais usei em 2025, Frederic Malle Acne Studios. Finalmente, o perfume de nicho que eu mais usei em 2025, o perfume que eu usei 18 vezes de janeiro a dezembro. Para quem assistiu o vídeo que eu fiz sobre perfume designer, que eu mais usei em 2025, vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois. 18 foi mais do que o primeiro lugar daquela lista. Então, esse perfume que eu vou falar aqui agora é o perfume que eu mais usei na minha coleção no ano de 2025. E é esse perfume aqui. É o Roger Burlington 1819. E sim, esse é o terceiro perfume da Roger dessa lista de 5 dos perfumes que eu mais usei. Como eu disse aqui no momento do vídeo, ano passado eu usei bastante os perfumes da Frederic Malle, que estava bem viciado na marca, mas esse ano acabou que a Roger substituiu a Frederic Malle e é a marca disparada que eu mais usei nesse ano de 2025. E além de ser o perfume que eu mais usei nesse ano de 2025, é o perfume que tem um dos frascos mais bonitos também da coleção. Aqui tem uma placa metálica aqui na frente com o nome do perfume. E essa tampa também com pedra Swarovski. Tampa bem pesada. Bem pesada. E olha a diferença dessa tampa para do Parfum Cologne, daquela linha mais barata que eu falei no começo do vídeo. Essa aqui tem as pedras, né, do Burlington 1819. E essa é do Parfum Cologne. A diferença dos detalhes. Aqui na linha mais barata tem a assinatura aqui em cima. E aqui tem a assinatura na frente. Aí esse perfume aqui eu também consegui comprar com desconto muito bom. A Roger ele tem vários perfumes aqui no Canadá, nos Estados Unidos, eu acho que na Europa também, que ele acaba saindo muito mais barato do que comprando na própria loja. Bom, pra mim, esse aqui é o perfume mais bonito da Roger, aqui na minha coleção. Obviamente, esse aqui, quando eu abri, tirar da caixa, esse frasco aqui ele é muito mais bonito do que o 1819. Só que deixa nos comentários aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo só sobre o Diaghilev. Posso contar um pouco da história do perfume, da criação dele e, obviamente, fazer um unboxing e primeiras impressões. E esse perfume aqui, o Roger Burlington 1819, ele foi lançado em 2020, ou seja, é um dos perfumes mais novos da marca, mais recentes. E a gente lembra o que aconteceu aí no mundo, né, em 2020, não preciso falar aqui agora, mas ele foi lançado praticamente só fazendo propaganda assim, em rede social, boca a boca mesmo, porque
eles não tiveram a chance de fazer evento, convidar as pessoas para ir lá borrifar o perfume, cheirar. Então, ainda assim, é um dos perfumes mais vendidos, mais bem-sucedidos desses últimos anos aí da Roja. Bom, vou borrifar o perfume aqui na fita, acho que já falei bastante da marca até agora, 3 perfumes da marca aqui no vídeo. Olha o tanto do perfume que já foi. Borrifador pressurizado. Até a qualidade do borrifador é melhor do que a da linha mais barata. É um perfume bem cítrico. Tem aqui a nota de toranja, nota de hortelã também na saída. Só que esse perfume aqui ele tem uma nota que é um pouco polêmica. Nota de cominho. Em algumas pessoas, em algumas peles, essa nota de cominho ele traz um cheiro de CC, de sovaqueira. Então tem muita gente que qualquer perfume que pega e que tem a nota de cominho mais forte, como é o caso desse perfume aqui, o cominho aqui ele é bem evidente, bem claro. Muita gente tem esse problema. Borrifa o perfume e cheira sovaqueira. Então não faz muito sentido você ter um perfume, pagar caro no perfume, é um perfume caro, uma marca cara, e ficar fedendo, né? Não faz sentido. E só reforço o que eu sempre falo aqui no canal, em vários vídeos já falei isso, que é borrifa o perfume na sua pele antes de comprar o perfume. Se o perfume for caro, se tiver a chance de comprar um decante, compre o decante, borrifa na pele, usa alguns dias para ver se realmente vale comprar um frasco grande daquele perfume. Agora imagina você investe um dinheiro, investe uma nota nesse perfume, passa o perfume e ele dá esse cheiro de sovaqueira em você. Aí você tem que correr atrás de vender o frasco, vai perder o perfume. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Esse perfume não tem esse cheiro em mim. Que foi sorte, porque, de novo, esse perfume aqui eu comprei direto o frasco dele, não comprei decante primeiro. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Mas assim, sempre que possível aqui, né, sempre que o decante está disponível, como eu fiz aqui com o Diaghilev, com esse perfume, por conta do valor mais alto também, eu comprei o decante primeiro. Então, se possível, eu compro o decante primeiro, ou vá na loja que tem um perfume, borrifa o perfume na sua pele, antes de decidir se o perfume é para você ou não. Eu vi na minha planilha que esse perfume aqui, o Roja 1819, eu usei ele 18 vezes em 2025, mais 6 vezes em 2024. Então esse estrago aqui é um estrago de 24 usos. E eu borrifo 7 vezes, então eu usei bastante já esse perfume. Esse frasco aqui então dura umas 3 vidas. E obviamente esse perfume aqui eu consegui usar esse tanto de vezes, porque é um excelente perfume para usar no escritório. Perfume bem agradável também, eu acho que não vai incomodar ninguém. Obviamente, você pode usar ele para sair também, mas para o trabalho, super tranquilo, super seguro. Então, em primeiro lugar, o perfume de nicho que eu mais usei em 2025, que também foi o perfume que eu mais usei na coleção inteira, é esse aqui. Roja Burlington 1819. E esse aqui é um dos perfumes menos caros da marca também, tem essa vantagem. Ele vem aqui, só tem esse frasco de 100 ml, mas ele está de longe aí, é um dos mais baratos da marca. Então esses foram os 5 perfumes de nicho que eu mais usei em 2025. Então foram 3 perfumes da Roja, um da Frederic Malle e um da Fragrance de Bois. No meu vídeo anterior, eu falei dos 5 perfumes de designer que eu mais usei em 2025. Se você tiver perdido esse vídeo, é só assistir aqui agora na sequência, deixando o card aqui do lado. Não esquece também de deixar um like, dar uma hypada no vídeo também, se for possível. Deixa um comentário aqui embaixo falando quais são os 5 perfumes que você mais usou no ano de 2025. Eu te vejo no próximo vídeo. Ou melhor, te vejo no ano que vem. Até mais.